estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar de primeira lei de Mendel e heredograma. Eu sou a professora Fran. Olha só, gente, primeira lei de Mendel, também conhecida como monohibridismo, porque a gente estuda um caractere por vez e esse caractere é originado a partir de um par de genes. Quando a gente faz o cruzamento de indivíduos heterozigotos, a gente faz dessa maneira aqui, ó. Tá usando aqui o quadrado de Pinet. Eu separo então os gametas, então cada gene vai para um gameta, tanto da parte masculina quanto da parte feminina, e nesses quadrados do meio eu vou juntando. Então, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Então, eu faço sempre uma linha e uma coluna para juntar e ver como é que vão ser esses descendentes. No caso aqui, usei o exemplo de uma ervilha, tá? Então, fazendo o cruzamento, azão, azão, ervilha amarela, azão, azinho, ervilha amarela também, azinho, azinho verde. Então, a característica amarela domina sobre a característica verde, sendo o azão dominante sobre o azinho. Probabilidade. Probabilidade é sempre o número de eventos esperados dividido pelo número de eventos possíveis. Então, no caso das ervilhas, por exemplo, amarela, eram 3 ervilhas amarelas para 4, né? Para 4 possíveis fenótipos que originavam do cruzamento. Regra do e ou do ou, quando eu vou fazer probabilidade de mais de um evento ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero uma ervilha amarela e rugosa. Como é que eu faço? Regra do e. Regra do e, multiplico as duas probabilidades que eu calculei separadamente. Quando eu quero ou uma coisa ou outra, eu faço a regra do ou, né? Que soma as probabilidades. Então, ou eu quero uma ervilha verde ou uma ervilha rugosa. Então, eu vou somar as duas probabilidades que eu calculei separadamente. Heredograma. O heredograma a gente usa para representar graficamente as descendências, os cruzamentos que ocorrem em uma família, por exemplo. Então, a gente tem aqui alguns símbolos, cada símbolo significa alguma coisa importante. O quadrado é o indivíduo do sexo masculino, a bolinha aqui, o redondo, é o indivíduo do sexo feminino. Quando ele está destacado, significa que ele tem a característica que eu estou estudando. Tá? Quando eu uno 2 indivíduos de sexo oposto, eu estou fazendo um cruzamento entre eles, e todos os indivíduos que estão abaixo desse cruzamento significam os descendentes, os filhotes desse cruzamento. No caso aqui ainda está representando o símbolo de gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Mas o mais importante aqui é saber quem é o homem, né, quem é o macho, quem é a fêmea, como que é o cruzamento e quem são os descendentes desse cruzamento. No caso aqui, como que a gente analisa um heredograma? Primeira coisa, eu vou identificar se a característica ela é autossômica ou sexual. Autossômica significa que não tem nada a ver com o sexo de indivíduo. Sexual está relacionado ao sexo. E se a herança é dominante ou recessiva? Como que eu vejo isso? Pais iguais com filhos diferentes. Indivíduo 3 e 4, então os pais são iguais e têm filhos diferentes dele. Nesse caso, os pais são heterozigotos e os filhos homozigotos recessivos. Casos especiais da primeira lei de Mendel, que foge um pouco da probabilidade 3 para 1 de quando eu faço o cruzamento de 2 indivíduos heterozigotos. Eu tenho 3 casos: dominância incompleta, codominância e genes letais. Dominância incompleta e codominância, não existe um dominante e um recessivo, tá? Existe, os 2 genes aparecem ao mesmo tempo, manifestam o fenótipo ao mesmo tempo. Dominância incompleta, eu tenho um fenótipo intermediário. Por exemplo, vou cruzar uma flor branca com uma flor vermelha, vou ter uma flor rosa. Então, o heterozigoto, ele é um fenótipo intermediário. No caso da codominância, eu enxergo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu cruzar uma flor branca e uma flor rosa e uma flor vermelha, eu vou ter uma flor branca manchada de vermelha. Então, eu estou enxergando as duas cores ao mesmo tempo. Então, também é uma coisa intermediária, mas que eu enxergo as duas cores, as originais, né? A branca e a vermelha. Nesse caso, não existe dominante e não existe recessivo. Tá? Então, as duas coisas aparecem ao mesmo tempo. Genes letais. O indivíduo morre em homozigose. Pode ser tanto recessivo quanto dominante. Caso da acondroplasia. Um gene letal humano que homozigose, né, dominante, o embrião morre, não nasce. Tá? Então, casos especiais da nossa primeira lei de Mendel. Só para destacar aqui, genes letais, fenótipo vai ser 2 para 1, porque eu desconto o indivíduo que morreu, e na dominância incompleta e dominância, o fenótipo vai ser 1 para 2 para 1, quando eu faço cruzamento de indivíduos heterozigotos. Nesse vídeo, nós falamos sobre o quê? A gente falou sobre heredogramas e primeira lei de Mendel. Espero que vocês tenham gostado e até breve!